Bem-vindos a um vídeo Cão Notícias. Abrimos a nova secção de notícias semanais no campo de hardware. Começamos pelas placas gráficas da Intel para data centers, mostrada por Raja Koduri no Twitter. A XE-HPC com 2 tiles. Esta gráfica é formada por 50 chipletes pequenos construídos independentemente e depois unidos. Os 2 tiles, ou seja 2 chipletes grandes que unem-se para formar uma só gráfica. Cada tile destes chipletes contém 21 chipletes mais 4 contando com as memórias HBM. Destes 21 chipletes, 8 deles são núcleos gráficos, que estão conectados entre eles pelo XE Memory Fabric. 6 destes chipletes são a chamada RAM caixa, que é basicamente memória cache para o GPU, permitindo assim este ser produzida independentemente e também permitindo uma boa quantidade de cache, algo similar ao que existe em RDNA2 da AMD. Outros 2 chipletes são os XE-Link Extension, que apesar de não ter muita informação disponível sobre estes, o uso deve ser para comunicar os dados entre os 2 tiles. Finalmente também tenho um chiplet de I/O, que será o encarregue de comunicar o GPU com o porto PCI Express. A vantagem de usar tantos chipletes é que facilita a criação da gráfica, pois podendo cada chiplet ser feito independentemente e a diferentes processos de fabricação, permitindo assim otimizações específicas em cada chiplet e reduzir o custo da produção da gráfica em si, pois o número de gráficas defeituosas é extremamente reduzido do que seria produzir um chip monolítico, pois este seria enorme e mais facilmente pode ter defeitos. Agora veremos se os resultados de latências entre os chipletes serão os esperados para poder competir contra a Nvidia e a AMD. A Intel também mostrou a gráfica DG1, uma gráfica para o mercado OEM, ou seja os PCs que vendem já montados nos MediaMarkt. Por exemplo, esta tem 4 GB DDR4, e não é mais que a gráfica integrada dos Intel Tiger Lake num PCB. Estas dificilmente vão estar à venda ao público por separado, pois estas requerem de uma BIOS específica para funcionarem. Finalizando com a Intel, apareceram benchmarks da sua nova geração de CPUs, em passmark passando por pouco aos Ryzen. Contudo, num teste de stress do AIDA 64 foi visto um 11900 kF chegar aos 98 graus de temperatura com uma refrigeração líquida de 360 mm. Como isto ainda são mostras de engenharia, pode ser que estes consumam e aqueçam um pouco menos que isto, mas esperem um processador bem quente, e que consome muito. Agora com notícias da Nvidia, a 3080 Ti aparece em benchmarks. Esta gráfica seria uma mistura de uma 3090 e uma 3080, tendo o core de uma 3090 com a configuração de memória de uma 3080, mas com 20 GB neste caso. A performance desta seria bastante parecida ao da 3090, contudo esta gráfica não deve aparecer tão cedo devido a que nem as gráficas atuais estão a conseguir vender bem, devido à falta de stock. A AMD também está a planear em lançar a sua gama média de gráficas, as RX 6700 XT, que contam com 40 cores e 2560 cores, basicamente metade de uma 6900 XT. Esta gráfica seria a competição contra as 3060 e 3060 Ti da Nvidia, e está planeado o seu lançamento até março, com novidades da Apple. Esta semana também foi visto em benchmarks o SOC M1X, o qual tem uma excelente performance no Cinebench, quase superando os melhores CPUs de arquitetura x86. Este SOC tem 12 cores, dos quais 8 são de alta performance e 4 de baixo consumo. Além disso, a gráfica passa a ter 16 cores, ou seja, o dobro do M1. O TDP do processador irá aumentar dos 15 watts para 35 a 45 watts e deve ser o SOC presente nos MacBook Pro.
E notícia curiosa para acabar: o novo Tesla Plaid Model S vai permitir jogar jogos da nova geração, como revelou Elon Musk no seu Twitter, afirmando que vai ser possível jogar Cyberpunk 2077 no carro, em conjunto com uma screenshot que aparece em jogos como The Witcher 3. Um leak mostra que este Tesla pode ter um chip Navi 23, o que seria parecido a uma gráfica AMD RX 6700 XT ou uma PlayStation 5 em potência, apesar da Tesla ainda não ter feito oficial as especificações técnicas. E com isto acabam as notícias. Se gostaram, dê like e subscrevam ao canal para mais vídeos. Até a próxima.